esse livro que a Vida Nova acabou de lançar, ele é uma coletânea que foi feita pelo pessoal de Yale, né? Então, se eu poderia falar um pouco mais sobre a importância dessa obra, né? Qual é a relevância da Vida Nova estar nos trazendo essa obra aqui e como é que foi feita essa coletânea dos escritos de Edwards? É muito legal que você tenha perguntado isso, ó, porque pouca gente sabe a quantidade de literatura que Edwards produziu. Então, Yale virou o centro lá de Yale, né, do qual a gente é apenas um polo aqui. Eles tiveram um projeto desde assim, final da década de 50, 1950, depois começando em 60. Eles começaram a publicar uma versão definitiva das obras de Jonathan Edwards. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Um, vou tomar a liberdade de mostrar uma coisa aqui para vocês. Não, com certeza, a gente que fica feliz por essas demonstrações aí. Mostra aí. Olha que Esse aqui, legal. ó, é um exemplo das obras editadas por Yale, tá? Então, Legal. esse aqui é o volume 1. Então, eu tenho o volume 1, que é sobre liberdade da vontade. Então, a Yale fez uma edição crítica das obras de Edwards, e foram 26 volumes impressos. Esse aqui é o volume 1. E, além da edição crítica, então um texto muito bom, também existem introduções feitas por especialistas. Então, por exemplo, um livro desse, que é um livro de cerca de 500 páginas, tem cento e poucas páginas de uma bela introdução, é quase que um livro inteiro sobre Olha essa só. obra, situando ela dentro do contexto. Bem, isso aqui é a coleção grande, tá? São 26 volumes impressos e mais outros 50 quase digitais que nunca foram impressos. Então, hoje, as Uau. obras de Jonathan Edwards online têm mais de 70 volumes digitais, Uau. né? Mais de 70 volumes. Como é que você faz com uma literatura tão vasta? Se você quer conhecer Edwards, digamos que alguém falasse assim, dá um panorama de Edwards pra gente, você tem que se fiar em pesquisadores que são especialistas. Então, quem é que é especialista? Um exemplo disso é o pessoal dessa obra que a Vida Nova está lançando. Então, esses três aqui, ó, são uma geração, são três gerações diferentes, né? O John Smith é um cara mais Uhum. antigo, mas ele já estava no final da carreira quando eles fizeram a edição dessa obra, que é do início dos anos 2000. O Harry Stout era o cara da cadeira de história lá da Universidade de Yale, né? Da história americana e tal. E o Ken Menkema é o atual diretor do Centro Jonathan Edwards, que hoje é um dos grandes especialistas, talvez o maior especialista em Edwards, assim, né? No mundo hoje. Então, os três caras fizeram o quê? Eles compilaram trechos diferentes das obras de Edwards. Então, exemplo, eles têm aqui dentro não só as coisas que nós conhecemos, tipo Afeições Religiosas, que já foi publicada por Edições Vida Novas, né? Ou Exato. Pecadores nas Mãos de Deus Irado, que é o sermão que todo mundo conhece. Mas eles têm diferentes tipos de literatura. Então, exemplo, eles têm alguns escritos mais filosóficos, que pouca gente conhece. Trechinhos pequenos para a gente saber o Edwards mais jovem e o brilhantismo dele em termos de pensamento. A gente tem alguns sermões selecionados, não só o Pecadores nas Mãos de Deus Irado, mas um sermão famosíssimo chamado Uma Luz Divina e Sobrenatural, que é um excelente apanhado do pensamento de Edwards em algumas áreas. Não é? A gente tem livros famosos como Afeições Religiosas, Pecado Original, Liberdade da Vontade, com recortes muito interessantes. Então, ao invés da Uhum. pessoa que quer ter uma noção, ler um livro de 300, 350 páginas, ele lê 40. Aqui, bem recortadas, entendeu? Ou 30 páginas de um livro bem recortadas, em que você vai perceber ali alguns dos argumentos principais e entender como é que Edwards raciocina. Tem cartas que ele escreveu, tem escritos pessoais em que ele mandou para pessoas. Então, assim, é um Rapaz, apanhado tem, excelente. É um uma apanhado carta que me excelente. chamou a atenção foi esse Carta sobre a Aranha. Esse aí é interessante também, né? Que tem Na aí dentre os verdade, escritos essa dele. carta sobre a aranha é Aham, Edwards mostrando a mente científica dele, fazendo aham. pesquisas empíricas sobre como é que a aranha funciona no seu dia a dia. Numa época em que as Olha pesquisas só. ainda eram muito limitadas, ele está mostrando a sua observação dessa parte da criação de Deus e fazendo Aham. insights. Ele até envia, Saor, alguns dos seus escritos e pesquisas para a Academia de Ciências da Inglaterra, porque ele quer Olha só. ser
assim, alguém que participa disso. Não é o caminho que ele toma, mas ele é alguém interessado na criação do Senhor e nessa análise empírica, né? Então, em Muito suma, legal. é uma obra assim bem diversificada. Não é o Edwards só avivalista, como muita gente conhece, nem é o Edwards só de Pecadores nas Mãos de Deus Irado. É um Edwards muito mais abrangente. Essa obra faz pra gente o que nós teríamos dificuldade de fazer por nós mesmos, que é ter uma noção do Edwards como um todo, guiado por esses caras que são especialistas.